A minha paixão pela Amazônia começou por causa desse bichinho aqui, o boto cor-de-rosa ou boto vermelho. E diz a lenda que os botos seduzem as mulheres, e eu acho que essa lenda tem um pouquinho de verdade também. Eu me mudei em 2009, em abril de 2009, eu me mudei da cidade grande para o coração da Amazônia, bem naquele pontinho branco lá na bifurcação. E essa foi a casa onde eu morei por 9 meses. Era uma casa flutuante, como esse auditório, numa escala menor, lógico. E eu estava vivendo o meu sonho. Essa era a vista que eu tinha do meu quarto. Todas as manhãs eu acordava com essa vista. E o único trânsito que eu pegava era esperar um bando de mergulhões passar na frente do barco. E quando eu estava na Amazônia, eu aprendi a dirigir barco, eu não sabia dirigir carro em São Paulo. Eu aprendi a limpar peixe, eu aprendi a remar, a segurar o remo do jeito certo. Aprendi a dormir na rede sem ficar com dor nas costas. Aprendi a tirar foto. Aprendi a subir na árvore. Então eu estava vivendo o sonho da minha vida, né? Eu estava vivendo tudo o que eu queria. Mas a vida traz dificuldades, né? E foi um dia que eu estava limpando peixe, preparando o almoço, né? Eu estava limpando peixe no deck de fora da minha casa e foi quando um jacaré me atacou. Eu estava na parte de fora da casa, o jacaré veio por trás, eu estava sentada, né, no chão, limpando no chão, e o jacaré veio por trás e pulou mais de 1 metro, abocanhou minha perna. E ele me levou lá para o fundo da água, né? E lá mais ou menos uns 3 metros. É que eu não tenho muita noção, mas acho que foi mais ou menos uns 3 metros. E aí ele começou a me girar, né? Não sei se vocês já viram um jacaré atacando uma presa, mas eles pegam a presa e começam a girar, girar, girar até arrebentar o pedaço da presa que ele quer, né? E foi isso que ele fez comigo. Eu lembro de estar girando, girando, parecia que eu estava no liquidificador. E aí foi quando me veio na cabeça qual seria a parte mais sensível do jacaré. Aí eu lembro de colocar minha mão assim atrás e sentir 2 buracos na cabeça do jacaré. E eu acho que possivelmente eram os olhos ou o nariz, não sei. Mas eu lembro de colocar os meus dedos assim, bem forte, apertar com toda a força, com tanta força que eu até quebrei minha unha. E aí foi quando o jacaré me soltou. Aí eu consegui subir para a superfície de novo e eu consegui respirar, né? Aí eu tentei subir de volta para casa, pelo mesmo lugar que ele me puxou, mas eu estava sem uma perna, eu percebi que eu estava sem uma perna já e eu não tinha força no braço para me erguer. Então eu fui nadando até a frente da casa, onde tem uma rampa, onde a gente estaciona os barcos, e eu subi por lá. Eu fiquei nessa rampa um tempo, gritando por ajuda, porque eu tinha visto um pescador passar lá de manhã e eu achei que ele ainda estaria por perto. Mas depois de algum tempo lá, eu pensei, nossa, a água estava toda vermelha de sangue e a chance de atrair mais jacarés era muito grande, né? Então eu queria sair de perto da água o mais rápido possível. E foi aí que eu lembrei também que a gente tem um rádio dentro da casa que é conectado com toda a reserva onde eu estava morando. Então, essa foi a parte mais difícil, eu acho, que foi subir a rampa numa perna só. Então, eu pulava, eu rolava, me arrastava, né? Porque, de repente, você está sem uma perna, você perde totalmente o equilíbrio, né? Mas eu consegui chegar dentro da casa, peguei o rádio, chamei por ajuda, e depois de mais ou menos uns 10 minutos, uns guias turísticos de uma pousada que fica lá perto chegaram. E eles fizeram um torniquete na minha perna, tudo. Mas já tinha passado 10 minutos, né? E não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma artéria muito grossa aqui, que chama artéria femoral. E eles falam que se você leva um tiro nessa artéria, você morre em questão de minutos. 4, 5 minutos você já está morto, né? E, milagrosamente, eu estava viva e estava consciente, né? E os médicos falam que pode ser que quando o jacaré estava me atacando, ele torceu a minha perna e acabou torcendo a artéria femoral também. E outros médicos dizem que quando uma artéria grande como essa arrebenta, a artéria contrai e faz um torniquete natural.
Mas, de qualquer forma, me colocaram numa voadeira, que é aqueles barquinhos pequenos, e me levaram para o hospital. E, no meio do caminho, eles me trocaram para um barco maior e mais rápido. Foi aí que eu comecei a sentir muita dor, porque até então eu não tinha sentido nada. Graças a Deus existe adrenalina, né? Eu fiquei no hospital em Tefé, que é uma cidade a 600 quilômetros de Manaus. Eu fiquei lá por 10 dias, onde eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. E depois que eu me estabilizei, eu fui transferida para São Paulo de avião e fiquei mais 5 dias no hospital. E depois de 6 meses de reabilitação e de fisioterapia intensa todos os dias, eu sentia muita dor ainda e eu tive que me submeter a outra cirurgia de correção para tirar a dor que eu estava sentindo. E para mim essa foi a parte mais difícil, sabe? Mais difícil do que lutar com jacaré, mais difícil do que suportar a dor, era ter que começar de novo, né? E assim, eu vivia na imensidão do Amazonas, independente, vivendo o meu sonho, e de repente, de uma hora para outra, eu estava confinada num quarto em São Paulo, num hospital, dependente de todo mundo para fazer tudo, né? E essa foi uma parte bem difícil para mim, né? Mas é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar para vocês não só do ataque, né, que é uma história incrível, mas eu estou aqui para falar da superação que eu estou vivendo e ainda estou superando, né? Eu confesso que mudar assim de vida de repente de uma hora para outra não é uma coisa fácil, né? Não conseguir fazer as coisas como eu fazia antigamente, como subir uma escada, por exemplo, sem ajuda, é uma coisa difícil, né? E eu não vou mentir que eu não fico triste e chateada às vezes. Mas eu não estou aqui para vocês sentirem dó ou pena de mim. Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem direito como reagir com um deficiente físico ou deficiente mental. Mas, assim, eu não queria que vocês sentissem dó ou pena de mim, né? Uma vez eu estava na academia e a mulher veio para mim, eu estava andando de muleta, né? Aí a mulher veio para mim e falou: ai, coitadinha, o que aconteceu? Você torceu o pé, né? Aí eu levantei assim, eu falei: não, é que eu sou amputada e eu estou aprendendo a andar ainda, né? Aí ela: ai, que pena, tão novinha, né, coitadinha, acabou com o seu futuro, né? Aí eu falei assim: olha, minha senhora, me desculpa, mas assim, eu estou ótima, eu estou animadíssima quanto ao meu futuro. E a senhora, como é que a senhora tá, né? Mas já as crianças, Agora eu vou contar outra coisa. Já as crianças, eu adoro crianças, que elas são super espontâneas, né? Eu estava no Rio de Janeiro, estava andando de shorts numa feirinha assim de artesanato. Aí chegou um menininho e falou: pô, que maneiro, tu tem perna de robô. E saiu correndo para contar para os amiguinhos deles, para mostrar para eles, né? Então, acho que assim, não é uma perna que define quem você é, não é os problemas que vocês enfrentam hoje que fazem quem vocês são hoje, né? É como vocês lidam com esses problemas. E hoje, literalmente, cada passo para mim é uma conquista, né? E antes levantar da cama para ir no banheiro era um desafio. Depois andar de muletas era outro desafio. Depois andar com a prótese está sendo um desafio para mim. Mas passar por esses obstáculos é o que me motiva a continuar, né? E depois do ataque, eu aprendi a dirigir carro, eu aprendi a nadar com uma perna só. E tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês, é que eu tenho uma mesa portátil onde quer que eu vá. E um dos meus maiores desejos, desde a época que eu estava no hospital em Tefé, era voltar para a Amazônia, que é a minha grande paixão. Eu lembro de falar para os meus pais: olha, ainda quero voltar, assim, né? Todo mundo achava que eu era louca. Mas eu posso contar a vocês, né, de primeira mão agora, que depois de amanhã, depois do TED, eu vou estar voltando à reserva, vou estar voltando ao meu projeto com os botos, e eu vou estar voltando ao meu sonho.
só para terminar, como eu li num blog uma vez, né, que viver não é esperar as tempestades passarem, mas é aprender a dançar na chuva. Obrigada.